Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com a Emma Siliprandi. Ela é engenheira agrônoma, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje ela trabalha em Roma, na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Emma, muito obrigado por participar aqui conosco dessa disciplina, conversar com os estudantes. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Emma, você trabalha, eu falei anteriormente, na FAO, né? Exatamente em que você trabalha? Agora eu estou aqui na sede mundial, né, em Roma, como você falou. Eu estou no departamento que cuida de uma iniciativa global que se chama Aumento da Escala da Agroecologia, Scaling Up Agroecology Initiative. Essa iniciativa ela foi lançada em 2018 pela FAO em conjunto com outras organizações das Nações Unidas, como o FIDA, o Programa Mundial de Alimentos, a Organização Mundial da Saúde e outros, como uma tentativa de fazer um esforço conjunto de trabalhar em nível mundial, aumentando as experiências agroecológicas, porque foi feita toda uma avaliação de que a agroecologia existe no mundo inteiro, mas a maioria dos países são experiências localizadas, são experiências isoladas, ou às vezes, como no Brasil, por exemplo, que já se organizaram em redes, já conseguiram obter uma política nacional, etc., mas na maioria dos países ainda são experiências pontuais. E a ideia, então, é ampliar a escala dessas experiências e, sobretudo, institucionalizar, criar políticas que possam ajudar nesse aumento, digamos assim, que a gente quer que seja substancial das experiências agroecológicas. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Muito interessante, Emma. Um dos motivos, né, do nosso convite para você aqui conversar conosco foi um texto que você publicou lá no início dos anos 2000, né, um texto chamado O Social na Transição Agroecológica, Desafios da Extensão Rural, o Social na Transição Agroecológica. E é um texto que nós trabalhamos na disciplina, né, já há vários anos, né? Uhum. E ele sempre suscita muita discussão, muito debate, ele é muito bem recebido pelos estudantes, né? E tem um trechinho desse texto, eu vou tentar projetar aqui, eu acho que está aparecendo, lá no final, está concluindo, né? Tratou de vários temas, vários assuntos, e aí você conclui falando para a gente, talvez o desafio maior seja a desconstrução de um jeito de olhar para o rural e reaprender, na relação com os diferentes públicos, a construir um tecido social mais democrático e equitativo, que contemple as diferenças de gênero, de geração, de inserção social, de interesses, de pontos de vista, e que parta das experiências já acumuladas por todos. E aí vai também falar, né, dos desafios das mulheres extensionistas, e sempre temos essa discussão, né? Professor, é um texto lá do início dos anos 2000, né? O que será que mudou, ou, né, esses desafios permanecem? Como é que você vê essa questão? Primeiro eu fico super feliz de saber que vocês continuam lendo esse texto. Como você deve ter explicado, esse texto não foi escrito só por mim. Eu fui a coordenadora de um trabalho que levou quase 2 anos na Emater do Rio Grande do Sul. Eu era diretora da área social da Emater naquela época. E a gente era todo um projeto de mudar a forma de trabalhar a extensão rural de uma forma mais participativa, de baixo para cima, escutando, de fato, o público da extensão, né? E aí se foi esse desafio nosso de
como pensar uma extensão rural que até então era super marcada, tinha o econômico e o social, né? O econômico era tocado pelos homens, pelos agrônomos, engenheiros florestais, veterinários, ou os técnicos agrícolas também, e o social era levado pelas mulheres, da economia doméstica, que tinham feito cursos como enfermagem, assistência social, etc. Então, e era uma visão bem separada. O que era importante mesmo era a questão econômica. Essa era a visão que se tinha. E a questão econômica, não, e longe de mim dizer que a questão econômica não é importante, mas a questão econômica era vista como a questão produtiva agronômica. Então, esse era, até então, assim, o principal da extensão, né? Então, tudo que vinha em volta disso era considerado complementar, secundário, e acho que no texto até a gente dá alguns exemplos, né? Primeiro nós fizemos um diagnóstico, discutimos com o pessoal da extensão rural em todo o Rio Grande do Sul, na época, e a gente escutava histórias que eram realmente muito tristes, né? De reuniões de escritório local, em que a única mulher que tinha, que era, por exemplo, uma extensionista social, ela era sempre a que tinha que fazer as atas da reunião, ou era sempre que tinha que fazer o cafezinho para os demais. E ela não tinha acesso ao carro do escritório, ela não tinha acesso à capacitação. Naquela época, não faz tanto tempo atrás, menos de 20 anos, as extensionistas sociais no Rio Grande do Sul, elas eram, mesmo que elas tivessem curso superior, elas dentro da carreira da Emater, elas eram sempre um cargo de nível médio. Isso era, assim, para começar, uma injustiça super grande, porque o trabalho que elas faziam era importantíssimo, e eu também me impressionei ao conhecer o trabalho no campo, porque elas estavam envolvidas em mil coisas, em conselho de educação, em conselho de saúde, na questão ambiental, na questão de infraestrutura, fazendo discussões com a prefeitura com relação a levar a luz, água para determinados bairros. Elas eram mulheres impressionantemente comprometidas com o chamado desenvolvimento rural, mas que não tinham nenhuma voz, nenhum espaço dentro da empresa da extensão rural. Então, isso era uma coisa que a gente falava isso, que eram duas coisas que estavam muito marcadas. Os temas sociais eram considerados menores, esses temas que eu estou falando, mas não só isso, questão da cidadania das pessoas no campo, o acesso à documentação, entender os seus direitos, ter o direito de participar de fóruns de discussão, etc. Então, os temas que elas trabalhavam não eram importantes, o que depois veio a ser chamado, por exemplo, as externalidades no campo ambiental, que era todo o problema do lixo, todo o problema do descarte, por exemplo, das embalagens de agrotóxicos, ou o desmatamento, o significado que isso tinha para as famílias mesmo, a questão do saneamento básico, do saneamento ambiental. Elas trabalhavam nisso há muitos anos, isso era absolutamente secundarizado. Então, em parte, os temas eram secundarizados e, em paralelo com isso, as pessoas que tocavam esses temas, que eram as mulheres, elas eram secundarizadas dentro da empresa, seja pelo fato, por exemplo, de que elas tinham uma carreira de nível médio. Quando a gente fez um levantamento, era um número impressionante que tinha curso superior, inclusive que tinham mestrado, e algumas tinham até doutorado, mas sempre a carreira era como nível médio. Não tinham possibilidade de crescer na carreira. Eu fui ser diretora de um determinado setor porque eu era agrônoma de formação, embora eu tivesse mestrado e doutorado. Na época eu não tinha doutorado ainda, eu tinha só mestrado em sociologia. Como eu era agrônoma, eles me toleravam.
né? Mas as outras mulheres que não faziam parte dessa categoria que tem os seus, digamos assim, os seus privilégios, né? Não conseguiam sequer chegar em postos mais de direção. Então, eu tenho a impressão, Marcelo, que muita coisa mudou nesses quase 20 anos. Eu diria que, por exemplo, o movimento da agricultura familiar se tornou muito forte nesse período. Naquela época ainda se discutia muito se a prioridade da extensão rural deveria ser para a agricultura familiar ou não. Uma outra questão, por exemplo, que estava começando naquela época, era um trabalho específico com a população quilombola. E esse trabalho teve muitos avanços, depois, inclusive, com programas do governo federal, com várias questões assim, de reconhecimento na sociedade da importância desse grupo social, do que esse grupo carrega como cultura, como modo de fazer, modo de viver, os indígenas, né? E também a discussão das mulheres, todas as marchas, das marchas das margaridas, os movimentos ligados à via campesina, como o movimento de mulheres agricultoras, o movimento de mulheres camponesas, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste do Brasil, as mulheres da Amazônia, tudo isso aumentou muito, teve uma participação política grande nesses 20 anos, que fez com que muitas políticas mudassem, com que houvesse, por exemplo, programas dirigidos para as mulheres rurais, programas de organização produtiva, programas de documentação para as mulheres rurais, o Pronaf Mulher, por exemplo. Então, teve muitos avanços, eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu me pergunto, talvez eu jogo essa discussão para vocês que estão hoje na área da extensão rural mesmo, o quanto essa forma da extensão rural olhar para o desenvolvimento rural, o quanto isso mudou realmente ou não. Perdoe se eu me alonguei na minha resposta. Ótimo, porque você trouxe toda uma contextualização, né, dessa questão, e eu acho que ela é muito relevante ainda hoje, né, na disciplina, quando o texto ele estimula, provoca essa discussão, né, vem logo à tona que o assunto é tanto pertinente quanto muito atual, né? Todas essas desigualdades que você citou anteriormente, elas ainda estão muito presentes, né, no nosso cotidiano e talvez até mais ainda no cotidiano das profissionais extensionistas, né? Porque me parece que ainda é muito forte essa divisão entre gêneros, né? Você tem as mulheres, até hoje, muito concentradas no bem-estar social, né? É assim que se denomina, é a profissional do bem-estar social, e a tarefa masculina muito relacionada à produção, né? Ainda ao econômico, né? Então, é recorrente a gente ouvir das extensionistas, né, que a atividade delas é quase que uma reprodução daquilo que acontece no ambiente doméstico, né? Eu ajudo, eu colaboro, né? Mas eu não sou protagonista de uma ação extensionista que, né? Então, infelizmente, a gente escuta muito isso. E você falou antes, né, que está trabalhando com a agroecologia, processos de escalonamento, né, das experiências locais. No mundo, a agroecologia ela tem um vínculo muito forte com as mulheres, não é isso? Isso. Em todos os países que a gente está trabalhando, é muito claro isso, porque a agroecologia ela parte de uma, digamos assim, de um modelo de produção que é muito vinculado ao tema da soberania alimentar. Então, é o tema de primeiro você produz para se alimentar, para alimentar a sua comunidade. Se a agricultura não servir para isso, para que ela vai servir, né? Então,
E, normalmente, são as mulheres que estão vinculadas a esse trabalho na agricultura que é voltado para a produção de alimentos para o consumo próprio, sabe? Digamos, é bastante comum que se veja isso em muitas regiões. Os homens, essa divisão assim, de que os homens se dirigem mais para aquelas produções que são comerciais. Não é sempre 100% assim, mas eu diria que é uma grande porcentagem da agricultura mundial traz essa divisão, que as mulheres trabalham para o autoconsumo, principalmente, e os homens trabalham principalmente para as culturas comerciais, como é, por exemplo, o café, o cacau, o sorgo em algumas comunidades, a mostarda na Índia, sabe? Alguns produtos que são dirigidos, a batata nos Andes, principalmente para o mercado, né? E aí, como as mulheres são preocupadas com a qualidade do que elas estão produzindo, elas não querem usar veneno, elas não querem, por exemplo, se tem que usar fertilizantes, é uma coisa fertilizante químico que os técnicos gostam de recomendar, elas não gostam de usar porque isso significa dinheiro que ela tem que gastar, e as mulheres em geral têm muito pouco acesso ao dinheiro, a cash, né, ao dinheiro vivo. Então a agroecologia ela encontra digamos assim, um ambiente muito favorável entre as mulheres, porque ela traz essa dimensão de diminuir os custos, não usar insumos de fora da propriedade e ser centrado numa alimentação de qualidade. Isso são, digamos assim, valores que as mulheres, em geral, prestam muita atenção. Depois, claro, elas também querem estar vinculadas ao mercado, elas também querem que isso gere recursos, elas também querem que diminua a carga de trabalho dentro da propriedade, que elas possam ter uma vida mais confortável, e isso significa, às vezes, também ter que ter dinheiro para comprar certos bens que não são produzidos ali. Ninguém está falando de uma autarquia, de voltar na Idade Média, nada disso, né? Pensando nesse momento terrível, né, que nós estamos vivendo de pandemia, você faz alguma relação entre agricultura familiar, o papel das mulheres na soberania e segurança alimentar e o que está acontecendo no mundo hoje? Olha, todo o tema da pandemia, quando começou a explodir para além da China, depois na Itália, na Espanha, um pouco mais aqui na Europa, e depois foi ampliando para o resto do mundo, né? A primeira questão que se levantou sempre foi a questão da alimentação, porque como é que ia ficar tanto a produção de alimentos, como o comércio, o transporte, até os alimentos chegarem nas pessoas que estavam, por exemplo, confinadas. Vocês sabem que aqui na Itália, por exemplo, o confinamento foi brutal. Foram 2 meses em que as pessoas não podiam sair de casa, a não ser para coisas muito, muito específicas que estavam regulamentadas por lei. E se você saía da sua casa, eu ia aqui no quarteirão aqui do lado, e se a polícia me pegava, eu podia ser multada ou presa se eu não justificasse por que eu estava saindo de casa naquele momento. Então, tinha duas ou três atividades que eram permitidas, que era ir ao supermercado, ir na farmácia, resolver problema de doença, coisas assim. Fora isso, as pessoas só podiam sair para trabalhos que fossem de absoluta primeira necessidade, né? Como, por exemplo, eletricidade, internet, fabricação de alimentos, né? E também a produção, digamos, no campo, a produção agrícola. Mas, mesmo assim, a produção agrícola ela foi muito ela sofreu muito com essas medidas, está sofrendo ainda muito com essas medidas. Em alguns países, a gente tem notícias de que
além do Brasil, né, que está ainda muito complicado, porque tem medidas restritivas para as pessoas irem até o local da produção, que muitas vezes elas não moram no local da produção, né, e depois para vender, ir até o mercado, as feiras, né, que foram proibidas, a maioria das feiras, inclusive as feiras ecológicas. Então, onde é que a gente vê que as coisas funcionaram? É que é aí que eu quero responder a tua pergunta. Onde é que a gente vê que as coisas funcionaram? Onde tem uma organização de mulheres forte, onde elas têm redes, onde elas conseguem manter essa produção de alimentos e conseguem chegar nos consumidores através dessas redes entre elas, né? Isso eu quero dizer, são aquelas pessoas que têm a preocupação do consumo alimentar, da propriedade mesmo, o autoconsumo, e que conseguiram manter um certo nível de produção que deu para subsistir, porque para pessoas pobres, eu quero dizer, porque é muito diferente a gente pensar a nossa experiência de classe média. Eu vejo assim, os estudantes universitários, claro, existem pessoas pobres, mas a maioria de nós vem de um certo extrato social que já permite você não ter que trabalhar e poder ficar estudando, etc., né? Nós temos condições de pedir comida por telefone, pela internet, nós temos condições de ir ao supermercado, ao hipermercado e fazer uma compra grande e guardar essas coisas em casa, etc. As pessoas pobres não têm isso, e elas dependem muito do mercado do dia a dia. Então, é nesse caso que as redes de solidariedade entre a produção agrícola, por exemplo, nos assentamentos, entre cooperativas de agricultura familiar e as pessoas pobres das cidades, foi aí onde essa ligação se fez com mais intensidade. Mas claro que a origem da própria pandemia já está sendo discutido por muitos papers, inclusive espaços, congressos, conferências mesmo online, estão mostrando que a origem da pandemia tem a ver com o modelo do agronegócio, com o modelo da monocultura, com o fato de que essas produções comerciais e voltadas em larguíssima escala, elas vão por cima da área natural e acabam com aquele buffer, com aquela área de amortiguamento entre a vida silvestre e os animais domésticos, no nosso caso, né? Então, já foi o caso da gripe aviária, foi o caso da gripe porcina 2 anos atrás ou mais, e agora é o caso do Covid, que o Covid é muito parecido nesse sentido. Então, tem a ver com um modelo de produção, que é esse modelo comercial, que não é um modelo centrado no território, não é um modelo centrado no autoabastecimento, no abastecimento de circuitos curtos de comercialização, que é o que, se isso existisse no mundo inteiro, a gente não estava nessa situação tão dependente das grandes superfícies, dos grandes supermercados, como nós estamos hoje. Muito legal, e você traz essa contribuição, né, para nós, de que discutir o mundo pós-pandemia vai passar muito por essa discussão sobre modelos ou estilos de agricultura, né, o que a gente pensa em termos de desenvolvimento a partir das formas de fazer agricultura. Parece que a gente vai ter que discutir bastante a importância da agricultura familiar e da agroecologia, né? Exato, porque isso também tem uma implicação muito grande no nosso padrão alimentar, né? E isso também está sendo mostrado com a pandemia, que o nosso padrão alimentar, principalmente nas grandes cidades, piorou
enormemente, porque as pessoas vão comprar no supermercado como havia muita dificuldade para ir fazer as compras, as pessoas acabam comprando para mais tempo, então compram produtos hiperprocessados, produtos que têm mais vida de prateleira, e que é basicamente carboidratos e açúcar, farinhas e açúcar, né? Então, você também por questões econômicas, porque a renda da população de todos os países vai ter uma quebra mundial da renda das pessoas, né? E quando você tem pouco dinheiro, você compra poucas frutas e verduras, que são alimentos relativamente caros em relação aos carboidratos, né? Então, a agroecologia também se preocupa com isso, se preocupa com fazer uma produção sem resíduos de agrotóxicos, ou seja, uma produção limpa, né? Uma produção variada, adaptada localmente. Então, se você come principalmente os produtos que se dão bem na sua zona, você não vai ter necessidade de ter não vai ter muitas doenças, muitas pragas que vão atacar, porque esses produtos são locais. E você vai ter como é que chama, uma pegada de ecológica muito menor, porque você não está usando o petróleo para trazer esse produto de um outro local, às vezes com refrigeração, né? Então, a agroecologia fala tudo isso, a agroecologia diz, vamos comer o que é produzido localmente da melhor forma possível, porque isso é saudável, isso é bom para a nossa vida, para a nossa alimentação, que é diversificada. Quanto mais diversificada a nossa alimentação, mais saudáveis a gente vai ser. Vamos comer produtos sem veneno, vamos comer produtos locais, vamos ajudar os agricultores que vivem perto da onde a gente mora, os agricultores, as agricultoras, as quilombolas, as populações indígenas, né, que estão aqui ao nosso redor, que têm essa cultura. A gente comprando deles, a gente está ajudando eles a sobreviver, eles e ela, né? Nós estamos fazendo com que esse recurso fique na região, circule entre nós. Eu tenho uma pesquisa que foi feita um tempo depois desse texto que você está usando agora, uma pesquisa que você certamente deve conhecer sobre o PAA, que eu fiz com a Rosângela Cintrão, e a gente viu, foi uma pesquisa que a gente fez no Brasil inteiro, quando o PAA estava em plena execução, assim, era um programa de aquisição de alimentos, comprava da agricultura familiar para distribuir para asilos, creches, ou outras instituições de programas sociais, né? E a gente foi em muitos municípios onde os prefeitos diziam para a gente, não, depois que começou o programa de aquisição de alimentos e depois o programa da alimentação escolar, os recursos ficam aqui no município, porque os agricultores que recebem aquele dinheiro pela sua produção, que eles estão entregando os produtos, né, eles precisam comprar mais arado, comprar mais cimento para fazer as construções na própria propriedade. Às vezes eles compraram um caminhãozinho, eles vão comprar mais diesel, entende? O dinheiro fica ali, seja na forma de mão de obra que você contrata para fazer as melhorias na propriedade, o sistema de irrigação, uma pequena estufa, o que seja, né? Então, quando a gente está falando de agroecologia, a gente está falando também disso, de circuitos curtos, de desenvolvimento local, não é que nós não, eu gosto muito de insistir com isso, nós não estamos falando de que a gente não quer fazer dinheiro, mas não é aquela ideia de que o dinheiro é a única coisa que conta, sabe? A questão é, o dinheiro para quê? O dinheiro é para ser distribuído entre as pessoas que trabalham, para que todo mundo possa usufruir dessas riquezas e não apenas uma empresa que vai ficar com todo o dinheiro dos insumos que você tem que pagar
para poder produzir, depois você vai vender por um valor que a empresa vai te dizer quanto é que ela vai te pagar, então você fica espremido ali no meio, entre o que você gasta, os custos de produção e o que pagam pelo seu produto, e aquele seu produto vai lá, sei lá para onde, né? Então, é uma outra visão, ninguém é contra ganhar dinheiro, mas a questão é, quem vai ficar com esse dinheiro? Esse dinheiro vai servir para quê? Essa é a grande discussão. Muito bem, Emma, a gente fez algumas perguntas para você, mas você nos devolveu muitas outras, e temas e questões que são muito relevantes, muito importantes. Eu acho que a turma, os estudantes vão ficar muito animados em discutir essas questões todas que você trouxe para a gente hoje. Eu te agradeço demais por essa conversa, por essa participação, e Tá te bom. desejo no seu trabalho que a gente consiga superar esse momento tão difícil, né? É verdade. Tá bom, e qualquer coisa que vocês precisarem, se eles quiserem também me mandar e-mail, alguma coisa assim, eu estou à disposição. Tá Vamos bom? disponibilizar aqui nos links, né, o programa que você trabalha, enfim. Muito obrigado, Ana. Tá bom, um abração. Outro.